Existe, assim, um aspecto fundamental na direção cinematográfica e na linguagem cinematográfica que se deve quase a, vamos dizer, um aspecto político da criação, né? Que é a relação entre a autoria cinematográfica e a indústria, né? A gente sabe que, por exemplo, a grosso modo, né, vamos dizer, o modelo europeu, né, que se caracteriza pelo dito cinema de autor, né, onde o diretor tem uma participação decisiva em todo o processo criativo do filme, em todo o processo narrativo e de decisões relativas a qualquer coisa que seja um elemento, vamos chamar, artístico do filme. E existe também uma outra vertente grande na história do cinema, que é o cinema americano, um cinema de uma força brutal da indústria, né? Um cinema que tem, de uma forma hegemônica, dominado o mundo inteiro e que, por isso mesmo, ele não mede esforços e não mede, vamos dizer, iniciativas e qualquer tipo de forma para bloquear a existência de qualquer outro cinema também, porque isso é político. E nesse cinema político, onde o dinheiro é a principal mola propulsora, o produtor acabou se destacando e acabou se transformando na autoridade máxima do filme, inclusive com a interferência, né, no chamado Final Cut, na montagem final do filme, entre outras coisas do filme, mas que acabam caracterizando esse modelo americano dessa forma aí, ou seja, nos Estados Unidos quem manda no filme é o produtor, é ele que define as questões principais artísticas decisivas em relação ao elenco, em relação à equipe, em relação à música do filme, em relação a todas as coisas que envolvem as questões artísticas do filme. Então, nos Estados Unidos, no cinema americano, industrial, dos grandes estúdios, é o produtor quem define isso, é o produtor quem dá a palavra final. No modelo europeu, o modelo mais autoral, do cinema de autor, do cinema independente, do cinema com uma forte história e tradição artística que a própria Europa tem, né? E acho que isso é fundamental e influenciou totalmente os autores europeus durante todo esse tempo até hoje, né? Eu acho que assim a própria formação cultural, vamos dizer, do diretor europeu, ele geralmente é uma formação cultural muito forte, com apelo a questões clássicas, a questões da história da arte e do conhecimento artístico, que levam para, de uma certa forma, todos esses dois cinemas, eles têm vanguardas de linguagem até, mas é óbvio que o cinema de autor, por não ter tantos compromissos econômicos, levou na sua história a voos muito mais altos no sentido do desenvolvimento da linguagem cinematográfica, dos avanços no sentido do desenvolvimento da linguagem cinematográfica, e os principais diretores da história do cinema de vanguarda são diretores europeus. Claro que nos outros continentes todos também vão existir esses diretores, mas geralmente todos eles também tiveram, de alguma certa forma, uma influência europeia. Eu acho que no cinema brasileiro, assim, existem esses dois cinemas hoje sendo realizados nesse momento. Existe um cinema de uma escola, vamos dizer, mais hollywoodiana e uma mais americana, onde o produtor manda, e existe um cinema de autor. Eu acho que particularmente em Pernambuco e no Nordeste, o que existe mais é um cinema de autor, o que predomina é um cinema de autor. Quando a gente está falando aqui autor, a gente está falando do diretor do filme, mas a gente sabe que a gente já conversou sobre isso, a gente pode estender essa autoria a funções, assim, vamos dizer, primordiais da realização do filme, né? Como eu falei, o roteirista, o diretor de fotografia, o diretor de arte, o figurinista, esse departamento de som, vamos falar assim, desde a captação até a edição e a mixagem do som do filme, e o montador do filme. Então todas essas funções, elas têm uma especificidade e uma capacidade de participar da realização do filme, da realização autoral do filme. Então todos esses elementos, eles compõem esse processo criativo. Bom, um processo criativo de longa-metragem, por exemplo, de um filme de longa-metragem,
ele incorpora uma longa duração também de execução. Então, assim, primeira coisa o que te move, o que te movimenta, o que te leva a se meter numa empreitada com a realização de um filme, do ponto de vista do autor, do diretor, por exemplo, na estrutura do nosso cinema. Alguma coisa que lhe fale muito, né? Alguma necessidade de expressão que você tem que ter muito grande. Algo que você queira muito tratar, que você queira muito falar, um assunto, uma história que você queira contar, que você acha que todo mundo precisa ver aquela história, conhecer aquela história. Enfim, o que vai te provocar, o que te provoca a realizar o filme, né? O que vai lhe provocar, o que vai lhe fazer essa provocação para que você tenha toda a energia necessária para esse longuíssimo processo criativo, tem que ser uma ideia muito boa, tem que ser uma ideia muito cativante, tem que ser algo que você acredite que vai mexer não só com você, mas vai mexer com quem vê o filme no momento em que ele ficar pronto. Isso é um processo que, assim, colocando um pouco nos meus filmes, rapidamente, assim, por exemplo, no Baile Perfumado, o que foi ali? A primeira necessidade que naquele momento eu gostaria muito de fazer um primeiro filme de longa-metragem. Já tinha feito trabalhos de outras formas, em outros formatos, e queria muito começar a fazer filmes nesse formato. Então, naquele momento, eu me juntei com o Lírio, e aí eu tinha uma coisa assim, o Fernando Spencer, né, um cineasta pernambucano muito conhecido, ele tinha ideia, ele tinha me contado sobre a história do Benjamin Abraão, e ele queria fazer um curta sobre o Benjamin Abraão. Ele falou que tinha sido o realizador, que tinha filmado as imagens de Lampião, né? E aí aquilo ficou na minha cabeça. Depois eu li um artigo muito grande do Zé Humberto, né, também um cineasta baiano, no caderno de pesquisadores do cinema brasileiro, e aquela história ficou batendo na minha cabeça como uma história incrível. Por que um árabe seria a única pessoa capaz de filmar Lampião e o seu bando? Por que ele tinha conseguido filmar Lampião? Então aquilo me pareceu alguma coisa que tinha por trás algo muito forte, muito importante. Então quando a gente se juntou, eu e o Lírio, pensamos em juntar os dois diretores para começar a fazer um filme e dar, vamos dizer, início à carreira de dois diretores em um só, não, e ter mais segurança e mais parceria, a gente falou de vários projetos, e esse projeto foi o projeto que chamou a atenção da gente como a ideia que agregava mais pontos favoráveis para ser uma história que necessita ser contada e que teria o interesse das pessoas em ver, né? Então isso daí foi para o baile, foi essa motivação. O rap do Pequeno Príncipe foi assim o Marcelo Luna, que é co-diretor do filme comigo, o Baile Perfumado é o Lírio Ferreira, né, que é o co-diretor. No rap, o Marcelo Luna me falou da existência do Elinho, né, o Matador, e tinha uma matéria do Diário de Pernambuco. Então surgiu dessa matéria jornalística, dessa entrevista com essa pessoa, com essa personalidade, que provocou, já tinha provocado Marcelo, e aí ele me deu esse texto para eu ler, essa matéria, e me provocou essa coisa de quando isso lhe atinge, assim, lhe chega, não é porque você tá só procurando, não é porque você procura que ela lhe chega, é porque você está atento, você está aberto a essa possibilidade, e aí alguma coisa intuitiva vai lhe dizer que aquilo ali pode dar um filme, pode dar uma história que renda um filme, porque isso é um aspecto fundamental para você apostar nessa questão criativa desse ponto de vista. Aí já lá no Deserto Feliz, né, que é o primeiro filme que eu dirigi sozinho, que tem uma coisa mais autoral, pessoal, do que as outras duas experiências de co-direção anteriores, aí também foi uma questão assim de assistir, visualizar, ver essa prostituição, ver essa relação, por morar em Boa Viagem durante muitos anos, entre os estrangeiros e essas prostitutas, essas meninas, e isso ser uma coisa que ali me chamou a atenção, a participação cultural de dois povos, de duas culturas dentro de uma mesma história, que era uma coisa que me interessava muito, há muito tempo, que eu estava procurando. E se você for pegar, desde do Baile Perfumado,
que é um outro aspecto criativo que une um pouco os filmes que eu fiz. Eles são sempre, e eu vou falar disso mais na frente em outra aula, eles são sempre o fruto de encontros de personagens que provavelmente não tinham a necessidade explícita de se encontrar. A vida os levou a se encontrar, e a partir daí existem os filmes que foram feitos a partir de histórias, a partir desses encontros, né? Então, acho que isso daí é um aspecto muito importante, são aspectos importantes da criação, da direção cinematográfica e da linguagem cinematográfica.